quando a gente fala sobre a nossa infância, a infância de uma pessoa LGBT, né? Então, esses desafios eles já começam daí, né? Por que é que esses desafios eles começam? Porque começa da nossa própria família, né? Quando os nossos pais, muitas vezes, eles passam a, talvez, reprimir, né? E a oprimir alguns comportamentos considerados atípicos, né? Para aquela questão da heteronormatividade. Né? Quando a gente fala sobre heteronormatividade, a gente está falando sobre um conjunto de crenças, um conjunto de valores, né, que são incutidos aí, né, na nossa sociedade. E a partir do momento em que esses comportamentos, né, dessas crianças, eles fogem, né, dessa norma, dessa regra, né, então os pais eles passam a justamente a oprimir, né, a reprimir esses comportamentos. Então, isso é um fator muito prejudicial, né, para a criança, né, enquanto LGBT, justamente pelo fato de que ali ela já não começa a ser uma criança autêntica, né? Ela já começa a não ser quem de fato ela é, né? Se existe essa repressão e se existe essa opressão, ela não vai se sentir livre para ter as suas próprias habilidades, né, para construir ali outros tipos de relações, né? Então, isso já vai criando ali, de certa forma, um bloqueio, né, durante essa infância, e aí isso pode percorrer durante o resto da vida, né? E as emoções adoecedoras, né? Eu fico pensando, a criança, ela tem um pensamento muito concreto e muito simples, né? Então, a criança não pensa, por exemplo, chegou um pai muito estressado e disse, não, sai, que eu não estou com paciência hoje. Essa criança, ela não vai pensar, poxa, será que ele está sendo pressionado no trabalho? Será que ele está correndo o risco de perder o emprego, né? Será que ele perdendo o emprego vai ter dificuldade financeira? A criança, ela não tem essa capacidade. Ela já diz assim, por que ele não está querendo estar comigo? O que é que eu tenho, né? Ou não tenho, que esse pai não está querendo me dar atenção? Por que ele não gosta de mim? Então, ela vai trazendo para a identidade dela todo esse maltrato, toda essa rejeição, toda essa grosseria, né? Essa agressividade, porque ela não faz essa construção tão complexa de pensamento, né? Exato. Ela trabalha com prazer. Isso. Exatamente. A criança, ela está ali, né? A gente sabe que durante essa fase da infância, né? Onde a criança, ela vai construindo ali a sua identidade. Né? E quando ela não é incentivada, né? Quando ela não é motivada, né? A ser quem realmente ela é, né? Então, isso vai gerando vários outros conflitos, né? Vai gerando vários outros traumas, né? Que aí podem repercutir, né? Na vida como um todo, né? E principalmente quando a gente está falando, né? Da infância de pessoas LGBTs, né? Eu estava até lembrando, né, quando eu estava lendo um pouco sobre a temática, né, e aí fazendo uma comparação com as minhas próprias vivências, eu lembro que quando eu era criança, né, eu vou trazer aqui um exemplo meu mesmo, por favor, né? Eu lembro que quando eu era criança, em alguns momentos, a minha mãe, ela me reprimia porque em algumas situações eu me sentava de pernas cruzadas, né? Quando a gente para observar, esse é um comportamento muito típico do gênero feminino, né? Na nossa sociedade heteronormativa, né? E aí, com o passar do tempo, né, eu era apenas uma criança, né? Então, eu não tinha noção de que o que era, de fato, do gênero masculino ou do gênero feminino. Regras, né? Regras sociais. Dessas regras sociais, exatamente. Dentro dessa sociedade heteronormativa que a gente vive, né? Então, com o passar do tempo, eu comecei a observar também que o meu avô, ele também tinha esse comportamento, né? Quando a gente para ver, às vezes os idosos, eles também têm esse comportamento de sentar, cruzar as pernas, né? Então, eu passei a questionar a minha mãe, né? Porque é que ela me repreendia, né? Porque é que ela me reprimia e não a ele, né? Então, já começa desse contexto, né? Essa repressão, essa forma de justamente driblar ali, né, dos pais contrariarem ali uma possível homoafetividade, né, já começa desse contexto, né? E muitas vezes ali durante a infância a gente acaba se adequando, né, a essas normas. Eu acho que isso é um fator muito importante de ser falado, porque isso acaba sendo um fator muito angustiante, um fator muito ruim, porque a gente acaba ali tendo que se adequar a essas normas, porque a gente começa a entender que talvez a gente tenha algum defeito, né? Talvez a gente não seja, né, tão normal,
né, como as outras pessoas. O né? que então, tem de errado comigo. Isso, o que tem de errado comigo, por que é que eu me comporto dessa forma, por que é que eu ajo, né, assim, né, dessa maneira. Até porque... Entra nesse contexto o sentir, né? Porque o sentir é muito subjetivo e individual. A gente não pode esquecer que é na infância que está acontecendo o desenvolvimento da sexualidade. É um tema, inclusive, que as pessoas não gostam muito de discutir, porque a maioria das pessoas, no sentido do senso comum, né, acham que a sexualidade se desenvolve a partir da adolescência. Né? A menina com a menstruação. Aí, a partir daí é que a sexualidade começa a se desenvolver. E a gente sabe que não é. Que a sexualidade é um processo de desenvolvimento lento que começa ao nascer. Então, o seu aparelho sexual e a sua energia, ela já começa a dar os primeiros passos. É um tema muito delicado de se conversar. Porque, inclusive, o próprio Freud, ele foi xingado várias vezes por isso. Porque as pessoas atribuíam a Freud a seguinte frase: ele só fala em sexo. Né? Quando, na verdade, Freud não falava em sexo, ele falava em desenvolvimento da sexualidade, né? Da energia sexual, a partir da oralidade. Mas olha como é complexo. Né? Se você vê a obra de Freud é espetacular. Mas por que as pessoas, quando falam em Freud, não, Freud só fala em sexo? Porque é um tema que mexe com todos, na verdade. Né? Qual é o ser humano que não tem a sua própria sexualidade? E essa sexualidade, ela tem uma orientação, que é o que a gente aprende. É como se fosse um início e existe uma fonte. E essa fonte, ela pode ser uma fonte do mesmo gênero. Mas falar sobre isso numa sociedade tão preconceituosa, né, é no mínimo controverso. Exato. Onde é que é falado sobre isso, né? Porque, veja, eu tenho 2 filhos. Um acabou de sair da escola, entrou na universidade, e a outra está no meio do seu processo escolar. E eu não vejo um livro, uma aula, uma palestra, nada, né, que faça referência a essa questão da sexualidade. Mas quando fala sobre isso, as pessoas se chocam. Sim. Exato. Sim. No entanto, a gente vê, por exemplo, casos que eu não vou citar aqui agora, de violência sexual contra crianças, né, abuso sexual, que inclusive está acontecendo agora na nossa sociedade, né, na nossa cidade, um caso como esse, um escândalo como esse. Mas, assim, isso é escandaloso. Isso é, de fato, maléfico. Tá? Um abuso sexual, estupro, né? Estupro de uma forma geral. Mas imagine em crianças, né? Com crianças. E são coisas que acontecem. E me parece que isso não choca tanto a sociedade como você ter uma orientação sexual que seja homoafetiva. É como se você tivesse ali batendo na cara da sociedade. Eu vejo muito isso, entendeu? Eu sempre briguei muito por essa causa. Né? Inclusive até na família mesmo. Eu sempre briguei muito. Porque eu sempre tive essa opinião, né, de respeito às diferenças. Eu acho que as diferenças são muito legais. E é uma opinião, né, diversa daquilo que é falado, né? E quando a gente para pensar sobre isso, né, doutora Mônica e Thaís, quando a gente fala sobre sexualidade, sobre questões de gênero, isso está incutido na gente mesmo antes da gente nascer. Quando os nossos pais, eles já falam sobre a questão do sexo do bebê. Né? Isso. Então, quando estão naquela descoberta do sexo do bebê, né, então isso já é incutido, a partir desse momento já é definido, né, ali o que é do gênero feminino, o que é do gênero masculino. Então, ali um conjunto de crenças, um conjunto de normas, né, começam a ser definidas.